Olá, gente. Meu nome é Andresa Salles, eu sou farmacêutica residente em oncologia e hoje eu vou apresentar para vocês a RDC número 220 de 2004, que é muito importante na área de oncologia, certo? Ela trata, do regulamento técnico de funcionamento para os serviços de terapia antineoplásica e para quem trabalha na área, é de fundamental importância conhecê-la. E também para quem está visando aí, passar em uma residência ou em um concurso na área tanto de farmácia como de enfermagem, no final e no decorrer, a gente vai responder algumas questões, porque vira e mexe, cai alguma questão sobre ela nas provas tanto de residências como de concursos, e é isso que a gente vai ver. Bom, essa RDC, ela só apresenta 5 artigos, tá? Eu nem cheguei a colocá-los. Eu já coloquei direto os anexos, tá? Só que os artigos falam apenas que vai aprovar, o regulamento técnico de funcionamento do serviço de terapia antineoplásica, que o descumprimento, do que está nesse regulamento técnico, está sujeito a penalidades, que as secretarias estaduais e municipais de saúde, devem implementar os procedimentos para a adoção deste regulamento técnico e ainda podem adotar normas de caráter suplementar. E aí diz que esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Bom, aí ela já apresenta os anexos, São 5 anexos, que é o que a gente vai ver agora. O primeiro anexo é propriamente o regulamento técnico de funcionamento para os serviços de terapia antineoplásica. Então, ele vai trazer, o histórico, primeiramente, e aí traz, que a proposta deste regulamento técnico foi elaborada e foi levada à consulta pública em novembro de 2003, tá? Essa RDC é de 2004, como a gente viu. O objetivo é fixar os requisitos mínimos exigidos para o funcionamento dos serviços de terapia antineoplásica, que é o STA, e a abrangência. Diz, que vai ser aplicável a todos os estabelecimentos públicos e privados do país que realizem as atividades de terapia antineoplásica. Bom, como a gente vai ver no decorrer, tem uma questão que cobra exatamente isso. Ele dá os objetivos aí, esse objetivo e essa abrangência, e pergunta de qual RDC que se trata esse objetivo e essa abrangência. Então, é bom a gente memorizar, que o objetivo vai ser fixar os requisitos mínimos exigidos para o funcionamento do STA, e a abrangência vai ser tanto estabelecimentos públicos como os privados do país, no caso do Brasil, que realizem essas atividades de terapia antineoplásica. Essa RDC, como a maioria, se não todas, traz algumas definições que é importante a gente conhecer, Afinal, são conceitos que a gente vai se deparar no dia a dia. Primeiro, traz acidente ambiental em terapia antineoplásica, que é a contaminação do ambiente gerado pelo derramamento dos medicamentos da terapia antineoplásica. Bom, no decorrer do curso, a gente vai ver, como se dá o manejo nesses casos, em casos em que ocorre o derramamento de quimioterapia, certo? Acidente pessoal em terapia antineoplásica é a contaminação pessoal gerada por contato ou inalação dos medicamentos da terapia antineoplásica em qualquer das etapas do processo. E aí, esse acidente pessoal, ele está muito ligado ao responsável pela manipulação, que está ali diretamente em contato, com a quimioterapia.
E quanto à inalação também, né? Se não for a manipulação por sistema fechado, for sistema tradicional, o manipulador ele está ali em direto contato com possível inalação desses medicamentos. É por isso que essa manipulação ela requer todo um cuidado, né, exatamente para proteger dos aerossóis gerados pela quimioterapia. E também o pessoal da enfermagem, né, que é o responsável pela administração, também pode estar em contato. E aí é importante, né, saber o manejo, saber o que fazer em caso de acidente pessoal, né, que a gente também vai ver no decorrer do curso. A cabine de segurança biológica, que é o equipamento de proteção coletiva, com insuflamento e exaustão completa de ar para a proteção do produto, das pessoas e do ambiente. Essa cabine é o nosso instrumento de trabalho, né? A gente realiza a manipulação nela e a gente vai ver, né, no decorrer aí da aula, o tipo de cabine de segurança biológica que a gente deve utilizar. E é importante saber que a cabine que a gente utiliza, ela vai proteger tanto o meu produto, né, que eu estou preparando ali a quimioterapia, vai me proteger e vai proteger o ambiente. É por isso que é importantíssimo utilizar a cabine de segurança biológica que é recomendada e fazer sua limpeza diária, fazer sua manutenção preventiva, certo? Tem que ter todo um cuidado, afinal de contas, ela vai estar nos protegendo. O controle da qualidade em terapia antineoplásica é um conjunto de operações, programação, coordenação e execução, com o objetivo de verificar a conformidade dos processos e produtos da terapia antineoplásica. Também, né, ele traz o conceito de equipamento de proteção individual, que é o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. A gente também tem um vídeo, né, só sobre a paramentação do profissional farmacêutico, né? Embora a gente utilize a cabine, né, de segurança biológica que vai nos proteger, ainda assim, né, por se tratar de medicamentos antineoplásicos, a gente tem que utilizar toda uma paramentação específica e tem um vídeo só sobre isso, certo? Essa RDC, ela fixa, né, o conceito de equipe multiprofissional de terapia antineoplásica, que é o grupo constituído, no mínimo, de farmacêutico, enfermeiro e médico especialista. Bom, para a classe farmacêutica isso foi um avanço, né? Porque de certa forma nos coloca ali como um membro de uma equipe multiprofissional e isso é importante para a gente. E isso também é importante para quem vai fazer prova, porque existem questões que perguntam exatamente isso. A equipe multiprofissional da terapia antineoplásica é composta, no mínimo, por... Aí, o elaborador coloca várias outras profissões, né? Coloca técnico de enfermagem, coloca nutricionista, coloca outras profissões. E aí, coloca, né? Alternativazinha lá com médico, farmacêutico e enfermeiro, que é a opção correta que a gente vai marcar, certo? Então, não esquecer. No mínimo, essa equipe tem que ter médico, farmacêutico e enfermeiro, médico especialista, certo? Ainda nos conceitos, né? Traz o conceito de evento adverso grave, que é qualquer ocorrência clínica desfavorável que resulte em morte, risco de morte, hospitalização ou prolongamento de uma hospitalização pré-existente, incapacidade significante, persistente ou permanente, ou ocorrência clínica significativa. A manipulação é o ato de misturar, conforme preceitos técnicos, os diversos componentes de uma prescrição médica. A gente também vai ter um vídeo, né, mostrando os passos da manipulação. E traz o conceito também de
Serviço de terapia antineoplásica, que é o serviço de saúde composto por equipe multiprofissional, certo? Composta por médico, especialista, enfermeiro e farmacêutico, especializada na atenção à saúde de pacientes oncológicos que necessitem de tratamento medicamentoso. Traz ainda, né, o conceito da terapia antineoplásica, que é o conjunto de procedimentos terapêuticos medicamentosos aplicado ao paciente oncológico ou a quem deles necessitar. Passada essa parte de definições, né, de conceitos, a gente vai ver as condições gerais, certo? A terapia antineoplásica, ela deve abranger obrigatoriamente as seguintes etapas. Primeira, a observação clínica e a prescrição médica, certo? Segundo, a preparação. Essa preparação, né, é uma atividade privativa do farmacêutico. E aí, esse profissional, ele vai realizar a avaliação da prescrição, que é a nossa próxima aula, né? A manipulação propriamente dita, vai fazer o controle de qualidade desse produto e a conservação, né? Então, todas essas etapas é papel do farmacêutico, tá? Relacionado à preparação. Além disso, próxima etapa, que é obrigatória, o transporte, né? E a gente vai ver no decorrer, essa RDC traz algumas características desse transporte, né? De como ele deve ser realizado. Aí tem que ter a etapa de administração, o descarte, que é extremamente importante, né? Afinal de contas, são antineoplásicos, são substâncias com poder teratogênico, né? Então, requer todo um cuidado. E a documentação. Essa documentação, né, deve ser realizada e deve permitir a rastreabilidade, certo? Então, são essas as etapas obrigatórias em um serviço de terapia antineoplásica. E é importante porque algumas provas, né, eu também já vi cobrar exatamente isso, essas etapas, que é bem descrita, né, na RDC. Então, a observação clínica e a prescrição médica, primeiramente, depois a preparação, né, transporte, a administração, o descarte e a documentação de todo esse processo. O serviço de terapia antineoplásica, né, ele deve contar com o alvará sanitário atualizado, né, a equipe multiprofissional em terapia antineoplásica, como a gente já viu, formada por médico especialista, farmacêutico e enfermeiro. Tem que ter um responsável técnico habilitado em cancerologia clínica com titulação reconhecida pelo CRM. Tem que ter médicos que prescrevem a terapia antineoplásica habilitados em cancerologia clínica, pediátrica ou hematologia com titulação reconhecida, né, pelo CRM. E aí, esse RDC, nessa parte, ela fala que se no STA, né, atende, né, somente pacientes com doenças hemolinfopoéticas, o responsável técnico ele deve ser habilitado em hematologia com titulação reconhecida pelo CFM. No caso desse serviço de terapia, atender somente crianças e adolescentes, o responsável técnico ele deve ser habilitado em cancerologia pediátrica. Então, vai depender muito do perfil desses serviços, né? Da área que vai atuar, se hematologia, se pediatria. E aí, esse serviço ele vai ter que contar com o médico durante todo o período de funcionamento. Vai ter que ter o farmacêutico responsável técnico pelas atividades de farmácia com registro no CRF e o enfermeiro responsável técnico pelas atividades de enfermagem com registro no COREN. A RDC fala também, né, sobre uma parte importante, que é a questão da admissão de funcionários, né? Ela deve ser precedida de exames médicos
E aí ele traz, né, conforme estabelecido pela ANR número 7 do Ministério do Trabalho, suas atualizações ou outro instrumento legal que venha substituí-la. Como a gente está diretamente em contato com a quimioterapia, né, essa questão de exames é uma parte muito importante para esses profissionais, todos que atuam na parte de oncologia. E aí, essa RDC, ela traz isso, né, que para admitir para funcionários, né, tem que se fazer os exames médicos e aí tem uma periodicidade para realizar esses exames também. E aí, o STA, ele pode contratar uma farmácia para o fornecimento de preparações para TA? Ou seja, dei meu serviço, né, de terapia antineoplásica, mas estou sem uma cabine de segurança biológica ainda. Então, eu preciso que minha quimioterapia seja manipulada. Não estou tendo como agora. Será que eu posso contratar um serviço para somente preparar essa quimioterapia e enviar para o meu serviço? E aí, o que vocês acham? A resposta é sim. Eu posso sim contratar uma farmácia para preparar essa TA, desde que elas atendam às disposições e exigências específicas, né? Essa RDC, ela ainda traz algumas condições específicas, né? Em alguns pontos ela é até um pouco repetitiva nessa questão dessas condições, que é adquirir os produtos, né, de fornecedores qualificados, produtos que sejam regularizados junto à Anvisa, certificado de análise dos lotes fornecidos e todos os medicamentos eles devem ser submetidos à verificação. Todos os medicamentos que são destinados à terapia antineoplásica, eles devem ser separados dos demais, armazenados sob condições apropriadas, de modo a preservar a identidade e integridade dos mesmos. Gente, esses quimioterápicos, eles não podem de maneira alguma ser armazenados junto com os outros medicamentos, certo? Como a gente vai ver, existem medicamentos, né, no caso quimioterápicos, que exigem condições específicas de temperatura, ou seja, existem os quimioterápicos que podem ser armazenados a temperatura ambiente e existem aqueles que precisam ser independentemente se for TA ou refrigeração, eles devem ser mantidos separados dos demais, certo? Então deve existir um local para armazenar somente os medicamentos da terapia antineoplásica e outro local para guardar os outros medicamentos que não sejam da terapia antineoplásica, certo? Igualmente para refrigeração, né? Então, se existe um local ali refrigerado, né, para guardar antineoplásico, naquele local só vai ser guardado antineoplásico. A gente não pode fazer a mistura aí de medicamento antineoplásico com medicamento que não seja antineoplásico. E aí, o serviço de terapia antineoplásica deve garantir a conservação e o transporte dessas preparações na TA. Geralmente, esse medicamento ele vai ter que ser levado para o local onde vai ser administrado no paciente. E aí existem estabelecimentos que tem como se fosse um pequeno elevador. A farmácia fica no andar de cima, tem um elevadorzinho que leva a quimioterapia para o andar de baixo, que é onde faz a administração, certo? Mas também existem estabelecimentos que não existe isso e que é o transporte mesmo, né? A pessoa vai lá, o profissional vai lá na farmácia, pega a quimioterapia e leva para o local onde vai ser realizada a administração. Então, esse transporte ele também requer um cuidado, certo? Porque é quimioterapia, pode ocorrer derramamento, então o transporte deve ser garantido assim,
as condições necessárias para que a quimioterapia saia da farmácia e chegue lá no local onde vai ser realizada a administração do paciente. A infraestrutura, importante, parte importante, né? A infraestrutura física, né? Ela deve atender aos requisitos contidos nessa RDC número 50 de 2002. Também é importante lembrar dessa RDC da infraestrutura que a RDC 220 traz. RDC número 50 de 2002, tá? E aí, quando o STA, né, contar com farmácia própria, esta deve atender os seguintes requisitos: área destinada à paramentação. A gente vê isso na aula que eu fiz só sobre paramentação, né? Mas aí, esse serviço tem que ter uma área só para paramentação do profissional. E aí tem que ser provida de lavatório para a higienização das mãos. Tem que ter sala exclusiva para a preparação de medicamentos da TA, com área mínima de 5 metros de 5 metros quadrados por cabine de segurança biológica. A cabine de segurança biológica, ela tem que ser para nós, né, que realizamos a manipulação de antineoplásicos, classe 2, B2. Como a gente vê nessa figurinha, existem outras classes. Existe a classe 1, que praticamente não é mais utilizada. Ela só protegia o operador e o ambiente. O produto ficava, né, à mercê de contaminação. Praticamente não é mais utilizada. Foi a primeira, né? Então, não é mais utilizada. A classe 2, que é a que a gente utiliza, a classe 2B2, né? Porque tem uma subdivisão. E a classe 3, ela é mais utilizada para medicamentos altamente tóxicos, né? Então, ela é muito cara, então ela não é utilizada para manipulação de antineoplásicos. Aqui é utilizada mesmo para essa função, classe 2, B2, padronizada. A classe 2, B2, né? Ela tem que ter uma validação semestral, ou seja, a cada 6 meses tem que ser validada. Então, uma equipe responsável e treinada para isso, né? Vai lá e vai certificar que a cabine está exercendo a sua função, né? De proteger o manipulador, o ambiente e o produto. Então, 6 meses. Isso vira e mexe também, cai em prova e eles mudam muito, né? Às vezes colocam que é trimestral, anual, mas já sabemos que essa validação ela tem que ser semestral. Então, a cada 6 meses, a minha cabine ela tem que ser certificada. Essa tabelinha aí mostra as características das cabines, né? E aí a gente vê a classe 1, classe 2 tipo A, classe 2 tipo B1, classe 2 tipo B2, que é a que a gente utiliza, classe 2 tipo B3 e a classe 3. Mas a classe 3, né, é muito cara e ela é utilizada para outros fins que não manipulação de antineoplásico. Então, a classe 1 também, né, a gente já viu que ela já é meio ultrapassada. Da classe 2, o que vai determinar que a gente tem que utilizar a classe 2B2 é a exaustão do ar. Como a gente pode ver, ela é a única entre a classe 2 aí que tem uma exaustão de 100%, ou seja, nela o ar não recircula. Todo o ar que entra nela, ele vai ser jogado para fora, certo? Então, essa que a gente utiliza, e é importante também saber desse dado, né? Que a exaustão do ar é 100% e que não tem recirculação do ar. Algumas provas trocam, né? Colocam como se a classe 2B2 tivesse uma exaustão de 70%, né? 80%, assim, valores aleatórios. E não, a exaustão do ar é 100%, por isso que a gente utiliza ela. Certo? Continuando, a RDC vai trazer que
tem que ter uma área de armazenamento exclusiva para a estocagem desses medicamentos, como eu já falei. Tem que ter o serviço para atendimento de emergência médica, né? O serviço precisa contar com esse atendimento. E a instalação dessa cabine, da nossa cabine classe 2B2, ela também tem que seguir, né, as recomendações da RDC número 50 de 2002, que a gente já viu, relacionada à infraestrutura. Então, ela, além de trazer toda a questão da infraestrutura, como é que tem que ser, o que tem que ter, tem que ter a sala de manipulação, tem que ter uma anticâmera, tem que ter, traz todos os detalhes dessa parte de infraestrutura e também traz a questão da instalação dessa cabine. Então, essa parte relacionada à infraestrutura está lá na RDC número 50 de 2002. Aqui, coloquei uma questãozinha para a gente ver, né? Falando justamente sobre a cabine biológica classe 2, tipo B2. Então, sobre a cabine de segurança biológica classe 2, tipo B2, assinale a assertiva que não corresponde à especificação. Letra A. São usadas como contenção primária no trabalho com agentes de risco biológico, minimizando a exposição do operador, do produto e do ambiente. Exatamente, a gente já viu isso, certo? Que essa cabine, ela vai proteger tanto o manipulador, o operador, no caso, o meu produto e o ambiente ali, né? A minha sala e as salas adjacentes, né? Essa cabine, ela consegue minimizar a exposição dos três, tá? Manipulador, produto e ambiente. Nesse sistema, o ar, antes de ser lançado na atmosfera, passa por um filtro EPA de alta eficiência na retenção de partículas. Exatamente. Essa cabine, ela tem esse filtro, né? E todo o ar, ele vai passar por esse filtro e é importante a manipulação de forma a minimizar exatamente como que eu posso dizer? Quando a gente está manipulando, a gente tem que ter um cuidado exatamente para não tentar diminuir as chances de danificar esse filtro, né? Porque é ele que está ali nos protegendo, certo? Então, todas as partículas ali de quimioterapias, aerossóis que vai se formando, vai tudo para o filtro EPA, né? Antes de ser lançado para a atmosfera. Possuem ducto de exaustão de ar externo ao ambiente laboratorial com duplo filtro EPA, circulação de ar filtrado no interior da cabine e exaustão de 70% do ar circulante. Bom, a gente acabou de ver que cabine classe 2 e B2 tem uma exaustão de 70%? Nada disso. A gente viu que tem uma exaustão de 100% e é por isso que a gente utiliza ela, certo? Todo o ar que está ali, 100%, vai ser filtrado e jogado para fora. Nada vai recircular. Tem uma recirculação de 0. Letra D. É um equipamento de proteção coletiva? Exatamente. É um equipamento de proteção coletiva. Vai estar protegendo tanto eu, como manipulador, meu produto que eu estou ali manipulando, e o ambiente, tá? Apresentam exaustão total do ar contaminado. Exatamente. Então, a letra C e a letra E se contradizem, né? Uma diz que é 70 e a outra diz que é total. A gente sabe que é total. Então, a que está errada é a letra C. A exaustão não é de 70%. Outra questãozinha. Os requisitos mínimos indispensáveis de infraestrutura para a central de manipulação de quimioterapia são: letra A. Área classificada. A gente não viu isso é tratado mais na RDC número 50, mas tá? Essa é uma área classificada, tem toda uma classificação de ISO, né? Vestiário de entrada, sim. Sala de higienização de material, sim. Anticâmara de paramentação, sim. Sala exclusiva para manipulação de quimioterápicos, sim. Cabine de segurança classe 2, B2, sim.
E área de rotulagem, sim. Então, essa letra A está completinha, parece que é a nossa alternativa, mas vamos verificar as outras. Área classificada, vestiário de entrada, sala de higienização de material, área de armazenamento exclusiva para quimioterápicos. Incompleta. Letra C. Cabine de segurança biológica, classe B. Incompleta. Classe B o quê, né? Não. Área exclusiva para administração de quimioterápicos, vestiário, letra D. Vestiário, higienização, armazenamento, área de manipulação e rotulagem, área de administração. Letra E, cabine de segurança biológica, classe 2, B2. Bom, aí, ao ler as alternativas, a gente já vê que a letra A, né, ela tá mais completa. Todas essas demais aí estão incompletas. A letra A traz todos os requisitos mínimos, né, que são indispensáveis nessa questão de infraestrutura para a central de manipulação de quimioterapia. Então, letra A. Ele também traz, né, a questão do descarte de resíduos, que é uma parte importante, né? Quimioterapia, gente, quimioterapia. Então, e o sistema STA, né, que é o Serviço de Terapia Antineoplásica, deve implantar o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. E aí, esse plano, ele deve atender aos requisitos que está descrito na RDC número 33 de 2003. Finalizar aí já, né, a parte do anexo 1, traz que o serviço ele deve implantar e implementar ações de prevenção e controle de infecção e eventos adversos, subsidiada pela portaria número 2616 de 1998, suas atualizações ou outro instrumento legal que venha a substituí-la. Importante, tá? Porque pode ocorrer eventos adversos nesse serviço e é importante, né, ter ações que visam preveni-las, né? Então, essa portaria aí, 2616 de 98, já vi também cair uma questãozinha pedindo exatamente ela, né? Dizendo que ela é que dá subsídios para implantar e implementar essas ações de prevenção e controle de infecção de eventos adversos. Então, portaria número 2616 de 98, importante, tá? Aqui no finalzinho do anexo 1, ele diz que o serviço de terapia antineoplásica, né, vai ter aí um prazo de 365 dias para adequar-se aos requisitos deste regulamento técnico. No caso, quando foi lançado, né, em 2004. Então, os serviços que ainda não atendiam, né, a partir de 365 dias, já teria que estar todo de acordo com essa RDC. Agora nós vamos para o anexo 2. O anexo 2 ele vai trazer as atribuições gerais dos profissionais, né? É um anexo bem pequeno, ele só traz mesmo as atribuições da equipe multiprofissional, que a gente já sabe que é composta por médico especialista, farmacêutico e enfermeiro. E aqui eu coloquei algumas dessas atribuições. Executar, supervisionar e avaliar permanentemente todas as etapas da TA, criar mecanismos para o desenvolvimento da farmacovigilância, tecnovigilância e biossegurança em todas as etapas da TA, estabelecer protocolos de prescrição e acompanhamento da TA, assegurar condições adequadas de indicação, prescrição, preparação, conservação, transporte, administração e descarte da TA, e capacitar os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com a aplicação do procedimento por meio de programas de educação permanente devidamente registrado. Essa parte de capacitar é muito importante, né? Sempre está surgindo aí alguma coisa nova e os profissionais eles devem ser capacitados ao máximo, né? Por meio de treinamentos e tal, visando, né, o sucesso desse serviço, que é
no final, né, assim, da cadeia é o que? O bem-estar do paciente, né? Então, tudo que for possível fazer para não deixar nada acontecer, né? Nenhum evento adverso, nenhum não provocar riscos, né? Assim, nem malefícios para o paciente. Então, é de fundamental importância capacitar todos os profissionais que fazem parte dessa barreira, né? O anexo 3, ele já vai falar das boas práticas de preparação de terapia antineoplásica. Essa preparação está relacionada com a análise da prescrição médica, a preparação, o transporte e o descarte da terapia antineoplásica, tá? Questões pedem exatamente isso, né? Tipo assim, o que trata essa preparação, né? O que tá ali, o que tá ali dentro. Ou seja, preparação farmacêutico. Ele vai só preparar a quimioterapia? Não. Ele tem várias funções no serviço, incluindo analisar a prescrição, realizar a manipulação. Ele também é responsável por esse transporte, né? Não que ele vá levar, mas ele pode sim estar contribuindo para fazer esse serviço de transporte funcionar adequadamente, certo? Então, por exemplo, para esse transporte da farmácia, para o local, né, para o salão ou para a clínica que vai ser administrado, esse transporte ele requer treinamento desse profissional que vai fazer, né? Então, o farmacêutico pode sim estar contribuindo com treinamento para esse profissional, pode estar verificando junto com o serviço, né, com a equipe, prover condições para funcionar adequadamente. Por exemplo, nesse transporte precisa ter o kit de derramamento, porque se ocorrer alguma coisa, né, se ocorrer um derramamento durante esse transporte, esse profissional que está fazendo o transporte, ele deve ser treinado e ele deve realizar o manejo desse derramamento, né? Então, todas essas questões relacionadas ao transporte, o farmacêutico também está inserido, certo? Assim como o descarte da terapia antineoplásica. Então, o profissional envolvido no preparo, no caso farmacêutico, né, ele deve receber treinamento inicial e continuado, garantindo a sua capacitação e atualização devidamente documentados. Parte crucial, tá? Para o farmacêutico, porque sempre está aí aparecendo um medicamento novo, então essa parte de treinamento, gente, é muito importante no serviço, certo? Então, funcionamento da cabine de segurança biológica. No curso, né, eu contei com a participação especial do farmacêutico Felipe, né, que ele que foi um dos responsáveis por me treinar, né, por me ensinar toda a manipulação. E nesse vídeo ele fala também sobre isso, né, além de toda a questão da limpeza, né, da capela e tal. Então, a cabine, ela deve estar ligada 30 minutos antes de eu começar a manipular e depois que eu terminar, ela tem que ficar mais 30 minutos ligada depois, certo? Então, quando eu chego no serviço de terapia antinoplásica, eu vou ligar a minha cabine, vou deixar ligada lá por uns 30 minutos antes, né? E nesse tempo eu posso ver questão de prescrição, né? Fazer outras coisas. Então, primeiro chego, ligo a cabine, deixo lá 30 minutos, né? Pelo menos 30 minutos antes. E quando eu terminar a manipulação, eu vou fazer toda a higienização da minha cabine. Só que eu não vou desligar, tá? Eu vou esperar pelo menos 30 minutos. E aí depois eu desligo, certo? Importante, qualquer interrupção
da minha cabine, eu vou parar imediatamente as atividades de manipulação, certo? Isso também perguntando exatamente isso. Tipo assim, qual seria o que o farmacêutico vai fazer se por acaso houver uma interrupção do funcionamento da minha cabine? Aí fala lá, ele vai averiguar alguma coisa, vai terminar o que ele está fazendo? Não, ele vai parar imediatamente e vai chamar a equipe responsável e vai ver o que aconteceu, certo? Ele não pode continuar depois que a cabine está parando de funcionar. Gente, a cabine ali é o que nos protege. Além de toda a paramentação, a cabine ali, como a gente viu, né? Ela está nos protegendo. Então, a gente não pode manipular se ela não estiver funcionando adequadamente. Por isso que é importante a validação a cada 6 meses, certo? Para uma questão de, de saber, não, minha cabine está certificada, então está funcionando tudo certinho, eu estou manipulando certinho, então eu estou diminuindo as chances de danificar o filtro. Então são questões assim que a gente tem que levar, né? Afinal de contas é a nossa saúde, certo? Os equipamentos de proteção individual. A RDC traz alguns, tá? Não traz todos, mas traz alguns. As luvas. A gente utiliza tem que ser luvas de látex, tipo cirúrgica, punho longo, sem talco e estéreis, certo? Na paramentação, no vídeo de paramentação, né, a gente vê direitinho essa parte. O avental, pode ser avental, como esse da imagem, ou pode ser macacão também, tá? Alguns serviços trabalham com macacão. Desde, né, que seja de baixa liberação de partículas, que permita uma baixa permeabilidade, que a frente seja fechada, tenha mangas longas e punho elástico. Como a gente vai ver, eu calço o primeiro par de luvas, coloco por baixo do punho do avental, e depois coloco o segundo par de luva por cima do punho do avental, tá? Então, para manipular, a gente utiliza 2 pares de luva, certo? E tem que ser sem talco ou sem pó, certo? Algumas questões elas trazem como se a gente tivesse que utilizar com pó, e não. Pó ele pode facilitar a absorção de partículas de quimioterapia, tá? Então, sempre sem talco. Técnica de prescrição pelo farmacêutico, tá? A gente tem que fazer isso antes da manipulação, certo? Alguns serviços têm o rótulo já informatizado, né? Alguns não. O meu trabalho ainda não é informatizado, então eu realizo a análise da prescrição, que a gente tem uma aula só sobre isso, e aí elaboro o rótulo, certo? E aí nessa análise eu vou ter que ver a adequação da mesma, né, da prescrição, aos protocolos estabelecidos pela equipe multiprofissional. Vou ver a legibilidade, sua respectiva identificação de registro no CRM do médico, né? Vou ver a viabilidade, a estabilidade, a compatibilidade físico-química dos componentes entre si antes da manipulação. Isso é importante porque algumas vezes, né, por exemplo, um quimioterápico vai prescrito em soro glicosado e apresenta uma incompatibilidade, né? Ele não pode ser manipulado em um soro glicosado, ele tem que ser em um soro fisiológico. Então, ao realizar a análise técnica da prescrição, se eu perceber isso, aí eu já posso intervir, né? Já posso entrar em contato com o médico para ver a alteração dessa prescrição, certo? Quanto à manipulação da TA, antes do processo, né? A gente eu falo muito né? Tô percebendo aqui, eu falo muito antes do processo, os produtos eles devem ser inspecionados visualmente, tá? Para verificar a sua integridade física, a ausência de partículas e as informações dos rótulos de cada unidade do lote, tá? De 100% das amostras. Isso é importante, tá?
por exemplo, na questão dos soros, né, que a gente utiliza. Importante antes do processo, né, verificar se não tem partículas, ver as informações do rótulo, né, não custa nada dar uma checada na validade desse produto, certo? Lembrando, né, que tudo isso, né, vai ser administrado, né, lembrando que vai ser administrado no paciente, certo? Então, a gente, como profissional de saúde ali, a gente tem que garantir que aquele produto não vai causar mal para o paciente, certo? Por algum descuido, no caso, né? Porque existem quimioterápicos, né, que a gente já conhece, que pode sim causar reação ao paciente, mas por uma coisa específica do medicamento. Agora, fora isso, a gente tem que fazer todo o possível para evitar reações no paciente. Então, os produtos eles devem ser limpos antes da entrada na sala de preparo da TA. Por isso que a RDC de infraestrutura, né, ela fala que tem que ter uma sala especificamente para isso, para lavar os produtos. Eu vou fazer a limpeza deles em uma sala antes de levar eles para minha sala de manipulação. A gente também tem um vídeo sobre isso. O transporte, né, interno, de maneira a preservar o material e o ambiente. Em alguns estabelecimentos, tem o pass-through, que é, como a gente pode ver nessa figurinha aí, essa janelinha aí. Essa janela, ela tá aí separando, né, a sala de manipulação e a de administração, né, pode ser. Então, quando o farmacêutico termina de manipular, ele abre a portinha, né, e coloca, como essa moça está colocando, coloca lá na terapia e fecha. E aí, no outro lado, o profissional abre a portinha e pega, certo? Uma maneira de garantir, né, assim, de dar uma segurança a esse processo de transporte, além de preservar o material, né, e o ambiente. Como eu já havia falado, 2 pares de luvas estéreis trocadas a cada hora ou sempre que a sua integridade estiver comprometida. Eu não sei se cortou, né? Mas aí sua integridade estiver comprometida. 2 pares de luvas, gente, trocada a cada hora. Não a cada 30 minutos, não a cada 40 minutos, certo? A RDC deixa claro, 1 hora. E, assim como os outros dados numéricos, as provas gostam de mudar isso, né? 1 hora, colocam 2 horas, colocam 30 minutos, colocam 40 minutos. E não, são 1 hora, certo? 60 minutos. Ou, né, sempre que sua integridade estiver comprometida. Então, não quer dizer que vai ser rigorosamente trocada a cada 1 hora. Não, cronometrado, não é isso, né? É a cada 1 hora, mas se, por exemplo, acontecer de, sei lá, cair alguma coisa, ou cair quimioterapia, ou o manipulador pode se furar, pode acontecer, né? Tá manipulando aqui, se espetar com a agulha. Então, ele não vai esperar dar 1 hora, certo? Ele vai, ali sua integridade, a integridade da luva foi comprometida, então, trocar imediatamente, certo? E em caso de espetar, né, com a agulha, lavar com bastante água e sabão e soro fisiológico, certo? Coisa importantíssima, gente. Conferir a identificação do paciente e a sua quimioterapia que foi prescrita antes, durante, após a manipulação da terapia antineoplásica. Ou seja, eu estou fazendo análise da prescrição, vou checar identificação do paciente, fulano, tananana. Quimioterapia prescrita, docetaxel, ok. Durante a manipulação, eu vou checar de novo. Paciente X com prescrito docetaxel, dose, tem que bater sempre. E eu tenho sempre que estar fazendo essa conferência. A gente já pensou em manipular uma quimioterapia de um paciente, sendo que era de outro paciente, né? Então, após a manipulação,
no momento de rotulagem, também é importante fazer essa conferência, tá? Paciente X, confira ali na prescrição. Paciente X, docetaxel, certo? É muito importante conferir exatamente para evitar esse erro de tu mandar uma bolsa de quimioterapia que não é daquele paciente e mandar por engano, certo? Então, essa identificação do paciente com o protocolo que ele está fazendo de quimioterapia, muito importante verificar. Antes, durante e após, sempre. Cuidado nunca é demais, certo? E deve ser feita, né, a inspeção visual do produto final, observando a existência de perfurações ou vazamentos, corpos estranhos ou precipitações na solução. Então, depois que eu realizar a manipulação da minha bolsa, eu vou, além de homogeneizar, né, eu vou verificar ali se não tem algum corpo estranho, se não houve precipitação, se está vazando, né? Quimioterapia, gente, não pode sair da minha sala de manipulação vazando, né? Porque o pessoal da administração, né, da enfermagem, vai manusear esse produto e é risco, gente, né? Quimioterapia. Então, eu tenho que ter todo cuidado com esse meu produto, né? Eu tenho que garantir a qualidade daquele produto que eu estou manipulando. Então, ao final de cada bolsa, eu sempre vou fazer esse controle, tá? Essa inspeção visual. E não é em não fazer uma amostragem de quantos que eu vou fazer isso, não. Vou fazer isso em todas as bolsas que eu manipular, certo? E eu coloquei um exemplo de um rótulo, né? E as informações que a RDC 220 traz, né? Que tem que ter nesse rótulo. E aí, na próxima aula, eu vou ensinar tanto como que a gente faz os cálculos, a análise, né? Como que a gente faz a análise da prescrição, como que a gente faz o cálculo do paciente, né? A dose do paciente, porque a quimioterapia ela é em protocolo, certo? Tem uma dose padrão por protocolo e vai utilizar os dados do paciente, peso e altura, né? A gente vai calcular a superfície corpórea desse paciente e a partir daí a gente vai calcular a dose desse paciente. E aí eu vou precisar da apresentação do meu frasco do quimioterápico, certo? Por exemplo, docetaxel. Precisar dessa apresentação desse frasco para eu calcular o volume que eu vou pegar para colocar no soro, certo? Então, essa parte de rótulo, na próxima aula a gente vai ver isso. Aqui eu coloquei só para exemplificar, tá? Esse é um exemplo até da aula que eu utilizei para isso. Então, o que tem que ter nas informações do rótulo de acordo com a RDC 220? O nome do paciente, coloquei o nome ali aleatório, tá? O número do leito, como no estabelecimento que eu sou residente, a gente geralmente a gente manipula para o salão de quimioterapia, tá? Então, os pacientes estão em poltronas, então a gente não consegue ter esse controle. Então, a gente não coloca o leito, nem a clínica, exceto quando a gente faz para pacientes internos, né? Por exemplo, clínica tal, aí a gente coloca a descrição dos componentes, certo? No caso aí, o medicamento é o docetaxel, o volume total, que tá aí no finalzinho, né? O volume final, que é o volume final da minha preparação, somando o volume do medicamento mais o volume do diluente, que no caso aí é o soro fisiológico. A data e hora da manipulação, tá lá em cima. Data e a hora, tá? Aleatórios. Cuidados na administração. Isso é importante também, né? A gente tem um espaçozinho de observação, né? Que a gente pode estar colocando alguma coisa relacionada a isso. Prazo de validade. A gente tem que colocar em relação à temperatura, conservação e transporte. Por exemplo, o docetaxel ele é estável em temperatura ambiente. A bolsa preparada já, né? É estável em temperatura ambiente por 6 horas ou 48 horas se tiver em temperatura refrigerada, certo? De 2 a 8. E aí também eu vou colocar o tempo de infusão, né? Como a gente está vendo aí no rótulo, a via de administração,
e a identificação e registro do conselho profissional do manipulador, tá? Então, a gente carimba aí e assina. Conservação e transporte da TA. A RDC traz que a quimioterapia ela tem que ser transportada em recipientes isotérmicos exclusivos, né? Então, geralmente a gente utiliza essas caixas térmicas, né, como a gente está vendo aí na imagem, para realizar o transporte do local onde foi manipulado até o local onde vai ser administrado. A TA pronta para o uso deve ser submetida aos seguintes controles. Inspeção visual em 100% das amostras, gente. Nada de amostragem, certo? Algumas questões colocam, tem que ser realizada uma amostragem de inspeção visual. Não, tá errada. Das amostras, todas as amostras, para assegurar a integridade física da embalagem, a ausência de partículas, precipitações e separação de fases. E tem que ter a verificação da exatidão das informações do rótulo. Isso. O farmacêutico deve fazer, a equipe de enfermagem, no momento de administrar, também deve fazer essa inspeção visual e verificar a exatidão, né, do que está no rótulo com a prescrição, gente. Isso é uma barreira importantíssima para o paciente, né, e para garantir que o paciente vai estar recebendo a quimioterapia que ele deve receber, certo? O anexo 4, né, penúltimo da RDC, vai falar sobre as boas práticas de administração da terapia antineoplásica, né? E a parte aqui da equipe de enfermagem. O responsável pela administração deve atender a 8, suas atualizações ou outro instrumento legal que vinha a substituí-la. O que diz essa resolução do COFIN? Ela traz as normas técnicas de biossegurança individual, coletiva e ambiental dos procedimentos a serem realizados pelos profissionais de enfermagem que trabalham com quimioterapia antineoplásica. Então, o enfermeiro, né, responsável pela administração, ele deve seguir essa resolução, né, e colocar em prática essas técnicas de biossegurança. Uma coisa muito importante em todas essas etapas que eu já falei são os POPs, tá? Procedimento Operacional Padrão, que é um documento que vai descrever o procedimento, né? Então, tanto para a equipe de enfermagem como para a farmácia, esses POPs são muito importantes, tá? Então, é importante sempre estar atualizando, né? Porque ali vai estar descrevendo todo o procedimento. Então, se eu tenho um POP de manipulação de antineoplásicos, ela vai estar descrevendo passo a passo dessa manipulação, certo? Assim como da enfermagem também. Então, um POP muito importante é o de acidentes de punção e extravasamento de drogas. A gente vai ver também em uma aula, né, que a quimioterapia, os quimioterápicos, eles podem ser irritantes ou vesicantes. E, dependendo dessa classificação, o manejo em caso de extravasamento é diferente. Então, o enfermeiro, ele precisa de ter esses conhecimentos, certo? Assim como farmacêutico, assim como médicos, toda a equipe, né, que está ali, ela deve conhecer, né, porque é importante, faz a diferença. Então, muitas vezes, o farmacêutico pode ser questionado, né, sobre tal droga, né, é irritante ou vesicante, né, a equipe de enfermagem que está ali diretamente com o paciente, ocorreu extravasamento, né, então o setor, ele geralmente tem pode estar descrito no POP, né, a classificação das drogas, se a droga é irritante ou vesicante. E aí, se, dependendo dessa classificação, a compressa que o enfermeiro vai utilizar vai ser quente ou fria, entendeu? Então, tem essa diferença que o enfermeiro precisa de ter esse conhecimento, né? E a gente vai ver isso mais direitinho em outra aula, certo? O importante é que tenha essa diferença da quimioterapia e deve existir um POP, né, que tenha
essas informações. Porque em um caso de acidente, né, a equipe precisa estar ali, precisa realizar o manejo, né? Além disso, devem ser utilizadas luvas de procedimentos e aventais durante a administração da terapia antineoplásica. Coisa importante, realizar a avaliação da prescrição médica, vai observar a adequação da mesma aos protocolos estabelecidos pela equipe, certo? Vai avaliar a viabilidade, os medicamentos adjuvantes e de suporte antes da sua administração. Essa parte de medicamentos adjuvantes de suporte é importante, visto que a quimioterapia ela pode provocar algumas reações, como náusea, né? Pode ter então, esses medicamentos de suporte são administrados antes do paciente receber a quimioterapia, tá? É o que a gente chama de pré-QT. Então, o paciente vai fazer, por exemplo, o dacetrona. Então, ele vai receber esse medicamento, pode receber dexametasona, depende muito do protocolo que esse paciente está fazendo, certo? Então, por exemplo, o paciente vai fazer quimioterapia com irinotecano. Então, o enfermeiro já deve saber que esse paciente está fazendo irinotecano, então ele tem que fazer atropina. Então, aí vai avaliar a prescrição. Não está prescrita atropina. Então, ele já vai poder intervir, né, com o prescritor para ver a necessidade de ajustar essa prescrição. Então, a gente vai ver algumas peculiaridades, né, dos protocolos quanto a isso também no próximo vídeo. A identificação, né? Confia a identificação do paciente com o quimioterápico que ele vai receber antes da sua administração, gente. A equipe de enfermagem é barreira importantíssima nessa questão, certo? Então, por exemplo, o farmacêutico liberou lá, né? Manipulou e não era aquele quimioterápico, mas a equipe de enfermagem, antes de administrar, ela vai verificar. Então, se ocorrer alguma não conformidade, então o enfermeiro pode entrar em contato com o farmacêutico e verificar, certo? Então, a equipe de enfermagem é barreira importantíssima nessa questão, porque eles que vão administrar a quimioterapia. Então, essa checagem é necessária, certo? Necessária e indispensável. Então, como a gente vai ver, existem a quimioterapia em si, os protocolos, por exemplo, são administrados por dia, certo? Alguns são, tipo assim, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, certo? No D1, no dia 1, D1, né? O paciente vai receber 2 quimioterápicos. No dia 2, vai receber 2, no dia 3 vai receber só um, por exemplo, né? Um exemplo hipotético. Se nesse D3, que ele deve receber só um quimioterápico, se o farmacêutico manipular os dois, né, como se fosse um D2 ou um D1, né, no momento de administrar essa quimioterapia, o enfermeiro vai perceber, né, ele vai checar na prescrição, vai perceber, hoje é o D3 dele, ele deve fazer só uma quimioterapia. Então, isso é, tipo assim, vai checar antes de administrar e o erro não vai chegar ao paciente. Então, se, por exemplo, acontecer uma coisa dessa, o importante é não chegar ao paciente. Então, todo mundo ali é barreira, certo? E o enfermeiro também vai fazer a inspeção visual da TA, certo? Vai ver se não tem algum vazamento, se não tem algum corpo estranho ali dentro da bolsa, né, de quimioterapia, se não tem alguma coisa precipitada. E se existir algum vazamento corpo estranho, comunicar ao farmacêutico que fez a manipulação, certo?
Quanto à biossegurança, gente, é o anexo 5 e é o último anexo, tá? Ele traz algumas questões importantes quanto à biossegurança. Biossegurança, assim, é ouro, né, na nossa área de oncologia. Então, o serviço ele vai ter que manter um kit de derramamento identificado e disponível em todas as áreas onde serão realizadas atividades de manipulação, de armazenamento, de administração e de transporte. Ou seja, esse meu kit de derramamento vai ter que estar ali, prontinho para ser usado, tá? Em casos de derramamento de quimioterapia. E ele tem que estar onde tiver quimioterapia, ou seja, na sala onde eu manipulo quimioterapia, tem que ter um kit de derramamento, tá? Porque pode ocorrer derramamento lá. Armazenamento. Se eu armazenar essa quimioterapia, certo? Ou até mesmo onde a quimioterapia fica antes de ser entregue para o transporte, né? Na área de rotulagem. Importante ter um kit de derramamento ali. No salão ou na clínica, onde vai ser realizada a administração dessa quimioterapia, tem que ter um kit de derramamento para o caso de derramamento de quimioterapia. E durante o transporte, esse transporte, a gente já viu que tem que ser feito em recipientes exclusivos e é importante, né, tem que ter um kit de derramamento ali presente durante esse transporte da farmácia até o setor onde vai ser administrado. Né, a gente fez uma demonstração de como utilizar esse kit, certo? E tá apresentado, né, em um dos vídeos seguintes aí do nosso curso, certo? A RDC traz o que tem que ter nesse kit de derramamento, né? Então tem que ter luvas, tem que ter avental de baixa permeabilidade, tem que ter compressas absorventes, tem que ter proteção respiratória, né, que é a máscara, tem que ter óculos, tem que ter sabão, tem que ter a descrição do procedimento. Quem vai fazer esse procedimento, né, ele deve ser treinado, mas ainda assim, dentro do kit, vai ter o passo a passo de como ele vai fazer esse manejo, certo? Vai ter o formulário para o registro do acidente, certo? Ele vai ter que preencher depois como foi o ocorrido, como foi o manejo que ele fez, qual foi o setor, certo? Vai ter que descrever e registrar, né, esse acidente. É importante para prevenir outros, certo? E vai ter o recipiente identificado para o recolhimento dos resíduos. Então, tudo isso faz parte do kit de derramamento. Cuidados com excretas e fluidos corpóreos do paciente. Importante. Quando do manuseio de excretas dos pacientes que receberam terapia antineoplásica nas últimas 48 horas, os funcionários devem vestir aventais e luvas de procedimento. Então, isso é mais para a equipe de enfermagem, né, que está diretamente ali com o paciente. Então, se o paciente recebeu quimioterapia nas últimas 48 horas, é importante que o enfermeiro esteja devidamente paramentado, certo? Afinal de contas, gente, a quimioterapia, ela é eliminada principalmente pelo xixi. Então, muito importante ter esse cuidado. Por isso que quando a gente orienta um paciente que vai receber quimioterapia pela primeira vez, a gente sempre orienta ter esse cuidado de dar 2 descargas, 2 a 3 descargas, quando ele utilizar o banheiro, certo? Nas roupas contaminadas com excretas e fluidos corporais do paciente para encaminhamento à lavanderia, segundo a norma da BNT 7.500 de 2000. Essa parte de não ter nas últimas 48 horas é importante porque às vezes eles mudam, gente. Banca é danada para mudar tudo que tem número. Então aí 48 horas eles mudam para 36 horas, para 24 horas. Então se a gente não conhece a RDC, a gente vai ter que chutar. E isso não é bom, certo? Então, tudo que tiver número, se atentem ao que tiver número em RDCs, porque é isso que eles vão pegar. Como a gente já viu, a cabine vai funcionar quantos minutos antes, quantos depois, quantos pares de luvas. Essas questões de números, assim, eles adoram. E aí, o que acontece, né? O que fazer se sua pele for atingida por quimioterapia. Então, gente, se tiver contato com quimioterapia na pele, água e sabão, certo? Muita água e sabão. E
Aí eu achei, não sei se cortou, né? Acho que cortou um pouco embaixo aí, da contaminação dos olhos e outras mucosas, lavar com água ou solução isotônica em abundância e providenciar acompanhamento médico, certo? Bom, agora a gente vai resolver algumas questõezinhas. São algumas questões, certo? Bom, logo nesse vídeo, tá? Não vou fazer outro não. Vamos logo lá. Terminar logo. Então, vamos lá treinar agora questões para não errar na hora da prova. Uma questão é de enfermeiro fiscal, certo? A RDC número 220 de 2004 regulamenta os serviços de terapia antineoplástica, como a gente já viu, com o objetivo de fixar os requisitos mínimos para o seu funcionamento. Com base nessa RDC, é correto afirmar. Bora lá. Letra A. A antineoplástica abrangem observação clínica e prescrição, preparação, transporte, administração, descarte, documentação e registro que garantam rastreabilidade em todo o processo. E aí, certo ou errado? Isso é tudo que está descrito naquele slide que a gente viu de condições gerais. A terapia antineoplástica deve abranger obrigatoriamente todas as etapas que foram descritas na alternativa A, certo? Observação clínica e prescrição médica, preparação, transporte, administração, descarte e a documentação, tá? Que vai garantir a rastreabilidade. Então, letra A provavelmente está certa, mas vamos verificar as outras. Já entreguei, já tá marcada aí. Então, a letra A tá certa, mas vamos ver as outras, tá? Vamos procurar os erros nas outras. Letra B. A preparação e a administração da terapia antineoplástica são de responsabilidade de profissionais com formação de nível médio na área da saúde. Questão erradíssima. A gente já viu que a preparação, ela é privativa do profissional farmacêutico e a administração é privativa do profissional enfermeiro. Então, formação de nível médico ou de nível médio não podem fazer essas atividades, certo? Farmacêutico e enfermeiro, para preparação e administração, ok? Letra C. A equipe multiprofissional de terapia antineoplásica deverá ser composta por um grupo constituído, no mínimo, de profissional médico, enfermeiro e técnico de enfermagem? Não, gente. A gente não viu nada falando sobre técnico e enfermagem, e sim sobre farmacêutico, enfermeiro e médico, tá? Como eu disse, eles adoram trocar, tá? Colocar outras profissões que não do trio ali que a gente já viu, que é a equipe multiprofissional. Letra D. As boas práticas de preparação da terapia antineoplásica estabelecem as orientações gerais apenas nas preparações de prescrição, preparação e administração da TA. Ou seja, está falando que o farmacêutico, né, deve realizar apenas administração de TA. Gente, quando tem apenas, já é uma coisa para a gente ficar alerta nas provas, tá? Tem apenas ou somente, já fica de olho aberto, porque geralmente não é. Nem sempre, tá? Mas já é bom ficar de olho aberto. Então, gente, as boas práticas de preparação envolvem tanto a análise da prescrição médica, preparação, transporte e descarte da TA. Então, a alternativa aí, ela não mostrou todas as opções, certo? Segundo a RDC 220, na manipulação da terapia antineoplástica, o farmacêutico deve adotar o seguinte procedimento: trocar as luvas ou sempre que sua integridade estiver comprometida. Ok, bonitinho, né? Vamos ver as outras. Colocar no produto final rótulo com prazo de validade, dispensando a indicação das condições para sua conservação? Não, gente. A gente não pode dispensar essas informações, são importantíssimas, certo? Letra B não tá certa, não. C. Dispensar o registro de preparos.
pois a utilização da quimioterapia é comprovada pela prescrição médica. Nada disso, gente, a gente tem que registrar sim, tá? D. Acondicionar a terapia antineoplásica preparada em caixas de papelão. Não, gente, papelão jamais. Nada de caixa de papelão. A gente viu lá, né, que tem um recipiente exclusivo para isso, que não é caixa de papelão, certo? São caixas isotérmicas, certo? Então, nossa letra A é o gabarito. Quando do manuseio de excretas dos pacientes que receberam TA nas últimas 48 horas, lembra lá? Certinho, né? 48 horas. Os funcionários devem vestir aventais e luvas de procedimento. Ok. Durante o processo de manipulação, devem ser usados 2 pares de luvas estéreis a cada hora ou sempre que sua integridade estiver comprometida. Certinho, a gente viu isso. É a atribuição da equipe multiprofissional de terapia antineoplástica criar mecanismos para o desenvolvimento da farmacovigilância, tecnicovigilância e biossegurança em todas as etapas da TA. Certinho, a gente viu lá a partir dos objetivos da equipe multi, certo? Letra D. É a atribuição da equipe multiprofissional de terapia antineoplástica capacitar os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com a aplicação do procedimento por meio de programas de educação permanente devidamente registrados. Certinho, gente. Capacitação importantíssima, a gente viu. Eu não sei se está aparecendo ou se está cortado, mas a letra E diz que todas as alternativas estão corretas. E é exatamente essa que é a nossa alternativa, tá? Letra A, B, C e D estão corretas. Gabarito letra E. Letra número questão 6. Com relação ao funcionamento do de acordo com a RDC 220, assinale a opção correta. Questão da Marinha, tá? Concurso para farmacêutico. Começar de baixo para cima, tá? Não que a letra A esteja correta, mas vamos começar de baixo para cima. Em caso de acidente com pessoal, ele tem que ser tratada com água e sabão, soro fisiológico, certo? Nada de compressas absorventes secas. Compressas absorventes secas a gente utiliza em caso de derramamento de quimioterapia. D. Durante o processo de manipulação, devem ser usados 2 pares de luvas estéreis, certo? Trocados a cada 2 horas? Não, gente. Já sabe disso. É trocado a cada 1 hora. C. A cabine de segurança biológica deve estar em funcionamento, no mínimo, por 15 minutos antes e 15 minutos após? Não. A gente já viu nada disso. 30 minutos antes e 30 minutos após. B. A CSB deve ser validada com periodicidade trimestral e sempre que houver movimentação ou reparos. Não, gente. A gente já viu que é o quê? Semestral. Cada 6 meses, minha cabine deve ser validada. Então, parece que só restou a letra A. A cabine de segurança biológica, classe 2, B2, deve ser instalada seguindo as orientações contidas na RDC 50 de 2002. Exatamente, a gente viu isso, que essa parte toda de infraestrutura está lá na RDC 202. Então, gabarito letra A. Questão 7. Diante da evidência do risco de exposição ocupacional em que ocorre a possibilidade dos antineoplásicos causarem mutação e câncer em trabalhadores expostos, muitos países têm elaborado recomendações para a manipulação segura desses agentes. No Brasil, a Anvisa regula os serviços de terapia antineoplásica por meio da RDC 220 de 2004. Quanto às recomendações de segurança constantes nesta RDC, marque a alternativa incorreta. Importante, gente, quando a gente estiver fazendo uma provinha, sempre marcar o que a questão está pedindo, se correta, se incorreta. Tá? Muitas vezes a gente perde uma questão dessa só por não observar esse detalhe importante. Então, letra A. O kit de derramamento deve conter, no mínimo, luvas de procedimentos, avental de baixa permeabilidade, compressas absorventes, proteção respiratória, proteção ocular, sabão, descrição do procedimento e o formulário para o registro do acidente, bem como recipiente identificado para recolhimento desses resíduos.
Todas as superfícies internas da cabine de segurança biológica devem ser limpas e desinfetadas antes de cada sessão de preparação, com produtos regularizados junto à Anvisa, de acordo com a legislação vigente. Sim, gente, a gente vai ver isso no vídeo sobre essa limpeza, né? A gente tem que fazer essa limpeza antes de cada sessão. Antes e depois, né? Aqui, falando depois, né? Tá incompleta, mas não tá errada, tá? A gente faz essa limpeza tanto antes quanto depois. C. Os agentes antineoplásicos devem ser preparados em cabine de segurança biológica classe 2B2, certinho, em sala exclusiva, certinho, que deve ser instalada seguindo as orientações contidas na RDC número 50 de 2002. Não vamos esquecer jamais essa RDC, certo? Certinho. Todos os equipamentos devem ser submetidos à manutenção preventiva, ok? Obedecendo às especificações da Anvisa. Bom, não é obedecendo às especificações da Anvisa, e sim do fabricante, certo? Então, a capela, né, que a gente chama de capela cabine, ela deve ser submetida à manutenção preventiva obedecendo às especificações do fabricante. Então, a questão incorreta é a letra D. As demais estão certinhas. Questão 8. De acordo com a resolução, né, RDC 220, sobre o regulamento técnico para a preparação de terapia neoplástica, é correto afirmar as luvas de procedimento de látex talcadas. Gente, a gente já pode marcar, não precisa mais nem ler o resto. Talcadas de punhos longos são indicados como EPIs da manipulação? Jamais. Talcadas, não. A cabine de segurança biológica deve estar em funcionamento no mínimo 30 minutos antes e permanecer ligado 30 minutos após. C. Avental longo, alta permeabilidade? Não, gente, tem que ser baixa permeabilidade, né? O avental tem que proteger a gente, então nada de alta permeabilidade, tem que ser baixa permeabilidade. D. Antes da manipulação, todos os produtos devem ser analisados em laboratório de controle de qualidade específico da instituição para comprovar a concentração de cada no rótulo. Não, gente, a gente não viu nada disso na nossa RDC, certo? Não tem nada desse controle em laboratório de controle de qualidade específico, não. Então, letra B. Certinho, tá? 30 minutos antes, 30 minutos após. Uma questão, tá quase acabando já, certo? Não vou nem ler a questão, né? Aí só tá falando, dando um textinho aí. Tá pedindo a opção correta em relação à RDC, né? Vamos lá. Na farmácia que atende ao serviço de terapia antineoplásica, equipamento para a proteção individual do manipulador do medicamento? Não, gente. Aí eu já sei que você já descartaria essa opção, porque a gente viu que a cabine vai proteger quem tanto o manipulador, como o produto, como o ambiente. Então, letra A está errada, certo? Não é só o manipulador não que ela protege. B. Os medicamentos destinados à terapia antineoplásica podem ser armazenados com as demais preparações estéreis da farmácia hospitalar, de modo a preservar a identidade e integridade desse tipo de medicamento. Não, a gente viu que tem que ser o quê? Cada um no seu quadrado. Então, nada de armazenar com as outras. C. A manipulação de antineoplásicos que não oferecem risco químico e biológico deve ser efetuada em qualquer ambiente dentro da farmácia de manipulação que pode prescindir de procedimentos para garantir a proteção individual, a prevenção de acidentes e da higienização das instalações. Não, gente, nada de qualquer ambiente, né? A gente já viu, tem que ser um lugar específico. O farmacêutico é responsável por manipular drogas antineoplásicas em ambientes e condições assépticos, assegurando a observância das normas de segurança individuais e coletivas, certinho, né, para a manipulação de antineoplásicos recomendadas em âmbito nacional e internacional, além de assegurar destino seguro para os resíduos desse tipo de medicamento. São corretíssimas, tá? Letra D de dado. Bora lá. Questão 10. Com relação a RDC 220, que é o que a gente assinale a alternativa correta.
Bora lá. Primeiro, deve ser verificado e monitorado o cumprimento dos procedimentos de limpeza e desinfecção das áreas, das instalações, dos equipamentos e dos materiais empregados na preparação da terapia antineoplásica. E aí a gente deve verificar e monitorar o cumprimento. Com certeza, gente. Importantíssimo. A gente tem que verificar e monitorar, né, o cumprimento desses procedimentos de limpeza. 2. Durante o processo de manipulação, devem ser usados 2 pares de luvas estéreis trocados a cada 30 minutos ou sempre que sua integridade estiver comprometida. Questão errada, gente. A gente já sabe que não é a cada 30 minutos, né? É a cada 1 hora. Eliminando a questão, essa opção 2, né, gente? A gente já pode, eliminar a letra B, eliminar a letra C e eliminar... não acredito que eu já revelei. E eliminar a letra E, tá, gente? É porque eu acho que vai aparecer cortada aí, não sei. Mas a letra E também, ela tem como se a 2 estivesse certa. E não tá, certo? Então, vamos lá. Ou é a letra A ou a letra D. Mas, partindo do princípio que a gente sabe que a 1 tá correta, então, automaticamente a gente já fica com a letra A. Mas vamos ver, então, se a 3 e a 4 estão corretas, né? Vamos garantir aí. A capela de segurança biológica deve estar em funcionamento no mínimo 30 minutos antes do início do trabalho e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão? Certinho. 4. Todo serviço de terapia antineoplásica deve implantar e implementar ações de prevenção e controle de infecção e eventos adversos subsidiado pela portaria, lembra que a gente viu? Portaria 2616, 2616 de 98, por suas atualizações ou outro instrumento legal que venha substituir. Questão certa. Então, realmente é 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Uma questãozinha aí, que caiu na prova de residência, tá? 2019. Diz: a preparação e administração de produtos antineoplásicos requer observação à legislação específica. De acordo com a RDC 220 de 2004, pode-se afirmar o processo de manipulação devem ser usados apenas um par de luva estéreo, trocados a cada lote de produção. Apenas um par de luva, gente? Não, a gente não vai manipular só com um par de luva. Sempre 2 pares de luva, certo? B. O serviço de terapia antineoplásica, para funcionar, necessita de médico hematologista, enfermeiro e farmacêutico especialista em oncologia? Não, gente. Não é médico hematologista. É médico oncologista, tá? C. Os medicamentos, produtos farmacêuticos e produtos para a saúde devem ser adquiridos somente de fornecedores qualificados quanto aos critérios de qualidade. Marcaria um asterisco, certo? Porque a gente só pode realmente adquirir de fornecedores qualificados, né? Que a gente viu lá. Os critérios de qualidade que deve ser atendido. Vamos ver a D para a gente realmente marcar a letra C. Quando uma única remessa de medicamentos, produtos farmacêuticos e produtos para a saúde contiver lotes distintos, o lote mais recente é que deve ser levado em consideração para inspeção e liberação. Todos têm que ser inspecionados, tá? Antes da liberação. Nada de apenas o lote mais recente. No caso, aí teria que ser todos. Então, realmente, letra C, tá? Adquirir produtos, tá? Somente de fornecedores qualificados. Vamos lá para a nossa penúltima, acho que é a penúltima, quase a penúltima questão. A fim de regulamentar o funcionamento dos serviços de terapia antineoplásica, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária editou a RDC 220 de 2004. Com base nessa resolução, marque a alternativa incorreta. Bora lá. Letra A. A cabine de segurança biológica deve estar em funcionamento 30 minutos antes e 30 minutos após? Sim, a gente já viu isso. Certinho, tá? A letra A correta. B. Durante o processo de manipulação, devem ser usados 2 pares de luvas estéreis trocados a cada hora ou sempre que sua integridade estiver comprometida. B, correta também.
C. Todas as superfícies de trabalho, inclusive as internas da cabine de segurança biológica, podem ser limpas e desinfetadas ao final do dia de trabalho com produtos regularizados junto à Anvisa, Ministério da Saúde. E aí, crianças? A gente vai fazer essa limpeza, né? Só ao final do dia do trabalho. Vamos ver a letra D. O STA deve possuir uma área exclusiva para o armazenamento de medicamentos específicos da TA, da terapia antinoplásica. Então, a gente viu, né, que tem que ser um local só para esses medicamentos, nada de misturar com os outros. Então, a letra D também está correta, a gente tem certeza que a letra D está correta. A, B e D estão corretas. Então, essa letra C aqui é a nossa incorreta e o nosso gabarito. De acordo com a RDC 220, a equipe multiprofissional é composta por... E aí, gente, olha só como eles adoram. Olha, eles colocam aqui nutricionista, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, tá? Então, a gente já sabe que é farmacêutico, enfermeiro e médico especialista, tá? Mas nutricionista tá errado, C, nutricionista também, psicólogo, assistente não, também tá errado. É, nutricionista e assistente social, também tá errado. Então, no mínimo, a equipe tem que ter farmacêutico, enfermeiro e médico especialista. Não quer dizer que as outras profissões não possam fazer parte da equipe, tá, gente? Pode sim, deve fazer, tá? Todos os profissionais somam muito no cuidado do paciente oncológico. Mas a RDC traz que, no mínimo, essa equipe tem que ter farmacêutico, enfermeiro e médico especialista, tá? Para finalizar, tá? Nossa última questão, que é exatamente o que a gente viu lá no início, que é o objetivo da RDC e a abrangência dessa RDC. Então, a questão traz o objetivo é este regulamento técnico fixa os requisitos mínimos exigidos para o funcionamento dos serviços de terapia antineoplásica e a abrangência. Esta norma é aplicável a todos os estabelecimentos públicos e privados do país que realizam as atividades de terapia antineoplásica. E aí, o que ele pede? O texto acima consta da. Ou seja, ele quer saber de onde que tiraram isso aí. E a gente já viu, né, no início, que exatamente trata do quê? Da RDC, que a gente acabou de estudar e que a gente não vai mais errar quando cair uma questãozinha disso em qualquer que seja a prova, certo? Então, é isso, gente. Enfim, espero que tenham gostado, tá? Essa é a primeira parte do curso, né? A gente ainda tem mais algumas partes. A próxima parte é a parte de cálculo de superfície corpórea. A gente vai treinar esse cálculo que cai em provas e ver como que a gente faz a análise da prescrição, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai ver alguns protocolos de quimioterapia. Vai ser bem legal. Vamos responder algumas questões também. Então, aí eu tô deixando o meu Insta, Farmacologia CIA, né? É o Insta que eu tenho. E o meu Insta pessoal. Então é isso, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha, comenta aí, compartilha, tá? Com alguém que tá pensando em fazer residência em oncologia, tá? Essa RDC é importante pra gente. E importante também porque cai em questões, né? Cai na prova. Então, a gente tem que estar por dentro. Então é isso, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau!